Como aumentar a sua inteligência emocional? Esse conteúdo será um guia para você começar a fazer as emoções funcionarem para você e não contra você. A inteligência emocional também é conhecida como o coeficiente emocional e descreve a capacidade de uma pessoa de reconhecer as emoções, entender seu efeito poderoso e usar essas informações para orientar o pensamento e o comportamento. A inteligência emocional ajuda você a entender melhor a si mesmo e aos outros, e uma inteligência emocional bem desenvolvida aumenta suas chances de alcançar objetivos com muito sucesso. Mas será que existe uma maneira de aumentar a nossa inteligência emocional? Em sua pesquisa, os professores David Caruso e Peter Salovey dividiram 4 das principais habilidades envolvidas no desenvolvimento da inteligência emocional. Habilidade número 1, identificar seus sentimentos e dos outros. Habilidade 2, usar os sentimentos para guiar seu próprio pensamento e seu comportamento. Habilidade 3, compreender como os sentimentos podem mudar e se desenvolver à medida que os eventos se desenrolam. E habilidade 4, conseguir manter-se aberto aos dados que os sentimentos nos trazem, conseguir integrá-los para nos ajudar a tomar as nossas decisões e entrar em ação. E eu vou te passar então 7 passos poderosos para você melhorar a sua inteligência emocional. Número 1, reflita sobre suas próprias emoções. Tire um tempo para sentar e refletir sobre o seu próprio uso das emoções. Por exemplo, pense em um momento em que você estava num trânsito e uma pessoa te deu uma fechada. Como você respondeu a essa fechada? Como que você se sentiu e como você reagiu a essa situação? Você pode pensar também num momento onde um amigo começou a chorar de forma inesperada. Como você agiu diante dessa situação? Ou talvez você possa se recordar de uma vez que você recebeu uma crítica ou leu um e-mail ofensivo. Como você reagiu? Então tire um tempo para refletir sobre as suas emoções. Passo 2, para melhorar sua inteligência emocional. Peça aos outros a perspectiva deles, ou seja, frequentemente não percebemos que outras pessoas nos veem de uma maneira muito diferente da nossa e vice-versa. E não se trata de certo ou errado, é simplesmente entender como as percepções dos outros diferem das nossas e como essas diferenças produzem consequências nas nossas emoções e também nos nossos comportamentos. E o que você pode fazer para levar em consideração as perspectivas das outras pessoas? Pergunte um amigo: quando eu estava num estado emocional alterado, muito triste ou com muita raiva, como eu agi diante daquela situação? Você pode me dar um feedback sobre como eu te tratei e sobre como eu reagi num ambiente quando eu estava nesse estado emocional? O ponto de vista dessa pessoa vai ser enriquecedor para te trazer autoconsciência. E é muito importante também você perguntar para uma pessoa como você agiu quando ela estava num estado emocional baixo ou quando ela estava passando por uma dificuldade. Qual foi a minha atitude? Será que eu fui insensível aos seus sentimentos e às suas emoções? Será que eu fui indiferente? Como eu agi quando você estava no estado emocional mais baixo ou passando por uma dificuldade? Ao receber esse feedback, essas informações, você pode usar esse conhecimento para ajustar as suas relações com os outros. Faz sentido para você?
Habilidade 3, seja observador. Então, armado com esse conhecimento recém-adquirido, agora você pode estar mais atento às suas emoções atuais, ou seja, sua autorreflexão e o que os outros compartilharam ajudarão você a se manter mais em sintonia com aquilo que você estiver sentindo, tá bom? E passo 4, use a pausa. A pausa pode ser tão simples quanto tirar um momento para parar e pensar antes de agir ou falar. Se todos praticassem a pausa, imagine quantos e-mails ofensivos teríamos evitado de enviar, quantas mensagens no WhatsApp a gente teria evitado de enviar, quantas pessoas a gente teria deixado de magoar se a gente tivesse usado a pausa, tá certo? Então, procure explorar essa habilidade que é muito importante. E o passo número 5, explore o porquê. Eu falei no vídeo anterior, nos 10 passos para melhorar sua inteligência emocional, que um dos passos é praticar a empatia. E falei que gravaria um vídeo falando um pouco mais sobre a importância do porquê. Então, para você melhorar a sua inteligência emocional, você precisa levar em consideração o porquê. E eu estou falando do porquê da outra pessoa, porque não é fácil a gente praticar a empatia. Sabemos que é uma habilidade muito importante para os nossos relacionamentos, ter empatia, ter compaixão, mas é impressionante como nós temos uma grande dificuldade de usar essas habilidades quando mais precisamos, quando um amigo está em dificuldade ou quando um parente está passando por um momento difícil. Parece que nós nos esquecemos como é estar numa situação difícil. E muitos cientistas estudaram esse efeito, que é baseado naquilo que o escritor e psicólogo Adam Grant chama de lacuna da perspectiva. E o que seria essa lacuna da perspectiva? Em resumo, esse termo descreve o fato de que é extremamente desafiador nos colocarmos no lugar de outra pessoa. Muitas vezes esquecemos como são as situações específicas, mesmo que tenhamos experimentado circunstâncias muito semelhantes. Ou seja, eu já passei, você já passou por um momento de muita dificuldade, e quando a gente vê uma pessoa nesse mesmo momento de dificuldade, a gente não usa da compaixão e da empatia. É como se a gente tivesse esquecido quão importante é alguém ter empatia conosco ou ter compaixão conosco naqueles momentos. Então, a gente não faz com o outro aquilo que a gente gostaria que alguém tivesse feito com nós num momento semelhante. Tá bom? Então, explore esse porquê, se coloque no lugar do outro, procure entender a visão de mundo da outra pessoa, calce os sapatos dessa pessoa, se coloque no lugar dela, leve em consideração as crenças, a cultura, a origem, a história dessa pessoa, porque somente assim você consegue compreender o porquê que essa pessoa faz exatamente aquilo que ela está fazendo. Por exemplo, a pessoa ela é uma baita de uma reclamona e você detesta pessoas reclamonas. Se você se colocar no lugar dela, talvez você entenda por que ela enxerga o mundo dessa forma e o porquê de tanto ela reclamar. Você não precisa aceitar o comportamento, mas você pode ter empatia, se colocar no lugar do outro e entender o porquê das pessoas. Isso aumenta a sua inteligência emocional, porque também aumenta a sua compreensão sobre os demais. Perfeito? Passo de número 6, quando criticado, não se ofenda. No vídeo anterior eu falei também sobre essa habilidade. Se você não assistiu esse vídeo, vai lá no vídeo anterior e assista, que ele é essencial, tá bom? Tem um conteúdo transformador. Então, quando alguém te criticar, não se ofenda, apenas se questione o que posso aprender com essa crítica. E talvez você esteja se perguntando, mas Osmar, será que a gente tem que aceitar todas as críticas das pessoas? Quer dizer que todas as pessoas têm razão naquilo que elas estão falando? Bom, normalmente as críticas elas estão enraizadas numa verdade. Se você realmente se colocar no lugar do outro e entender a intenção do outro, você consegue tirar um aprendizado dessa crítica, tá certo?
Porém, você deve excluir as críticas quando ela tem uma intenção de te ofender, de te menosprezar e acabar com a sua autoestima. Então, quando são críticas carregadas de emoções destrutivas, com foco apenas em te destruir, então você deve excluir essas críticas. Mas, na maioria das vezes, as críticas não vêm com essa intenção. Então, procure encontrar a intenção positiva por trás daquela crítica, tá bom? Aprenda com isso. Por mais que você mude o seu estado emocional a receber uma crítica, faça pausa, respire e procure entender a intenção positiva. Combinado? A habilidade de número 7, pratique, pratique e pratique. A prática leva à perfeição, como qualquer outra habilidade. Essa habilidade de ter inteligência emocional não vai acontecer da noite para o dia. Precisamos de consistência, e a prática vai fazer com que você domine todas as etapas anteriores e, consequentemente, você vai fazer com que o poder das emoções trabalhe ao seu favor em vez de trabalhar contra você. Tá bom? Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você, espero que tenha contribuído com você. Compartilhe com os amigos, compartilhe com a família. Se você ainda não me segue nas redes sociais, me siga no Instagram, Osmar Trindade _oficial, e no YouTube, Osmar Trindade 1234. É isso, um beijo no coração e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau!